Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam bem, eu estou bem, por isso eu espero que estejam contentes, que estejam felizes, animados, porque nós estamos aqui muito animados para estudarmos mais um assunto que é muito importante para o entendimento daquilo que temos estudado até aqui, para na verdade completar os conteúdos, os conhecimentos que temos adquirido até aqui, certo? Hoje nós iremos introduzir o período composto por subordinação. Lembrando que nós temos estudado em nossas últimas videoaulas a respeito do período composto por subordinação. Estão lembrados? Só para relembrar que o período, ele recebe a classificação de período simples, só relembrando, que é aquele período que apresenta apenas uma oração, é isso? Então, aqueles enunciados com sentido completo e que traz apenas uma oração, nós chamamos de período simples. Agora, os enunciados com sentido completo, mas que apresenta mais de uma oração, é o que nós chamamos de período composto. E é o que nós temos estudado até aqui, o período composto. Em nossas últimas videoaulas, nós estudamos o período composto por coordenação. Estão lembrados, não é verdade? Nós aprendemos que o período composto por coordenação trata-se de orações coordenadas, ou seja, orações que estão introduzidas dentro de um mesmo período, porém sem dependência sintática, ou seja, uma oração ela tem a sua independência, ela não depende de uma outra oração para apresentar um sentido completo na oração. Estão lembrados? Porém, o período composto por subordinação, que é o que nós vamos ver hoje, certo? Ele já vai trazer uma classificação contrária, ele já vai nos apresentar um sentido totalmente contrário do período composto por coordenação. Por quê? Porque as orações coordenadas, elas não dependem uma da outra para apresentar sua informação ali dentro do período, dentro do enunciado. As orações subordinadas, como o próprio nome diz, são orações que dependem uma das outras, certo? São orações que vão ter uma dependência sintática, ou seja, elas vão assumir uma função sintática em relação a outra oração. Não se preocupem. O período composto por subordinação é um assunto, amados, que requer muita atenção, é um assunto que requer concentração, tá certo? Porque nós iremos aqui ter contato com várias classificações, certo? Nós iremos ver as classificações das orações subordinadas, vamos ver subclassificações dessas orações. Então, ele é um assunto um pouco mais extenso, mas não se preocupem, porque nós iremos estudar parte por parte, com muito cuidado, com muita atenção, sempre apresentando os exemplos que são muito importantes para a compreensão do conceito, tá ok? Então, o que é o período composto por subordinação? É aquele cujas orações dependem sintaticamente uma da outra para que façam sentido. Olha só, como já falei para vocês, no período composto por subordinação, as orações elas irão depender, uma das outras para que faça sentido, certo? Vamos ver aqui esse exemplo logo de início, que diz assim, olha: só quando terminamos o namoro, percebi que gostava tanto dele. Olhem só, presta atenção. Aqui nós temos uma oração subordinada. Eu fiz questão de destacar aqui, olha, eu deixei negrito, para que a gente analise ela com cuidado. Observem que, se por exemplo eu falasse para vocês, só quando terminamos o namoro,
e ficasse por isso mesmo. Vocês compreenderiam o que eu estava falando, manos? Não faria sentido algum, não é verdade? Só quando terminamos o namoro? Como assim? O quê? Do que você está falando? Então observe que esta oração, ela não tem um sentido completo. Ela não vai trazer uma informação compreensível, porque fica sem sentido, está faltando algo. E esse algo que está faltando é o quê? Uma outra oração. Uma outra oração que nós chamamos de oração principal. Por quê? Porque essa oração principal é aquela oração que vai trazer uma informação com um sentido completo, certo? A oração subordinada, ela se subordina justamente a essa oração principal. Ela depende dessa oração principal para que a compreensão seja dada, certo? De maneira que haja entendimento, que haja um sentido completo. Olha só, só quando terminamos o namoro, percebi que gostava tanto dele. Agora faz sentido, não faz? Quando nós lemos aqui as duas orações, a gente consegue entender o que a mensagem quer passar, não é verdade? Olha só. Então aqui nós temos a oração principal. Se eu falasse, por exemplo, percebi que gostava tanto dele, dá para entender? Dá para entender. Observe que a oração principal, ela não depende da subordinada, tá bom? Porque ela consegue transmitir a informação. Olha só, percebi que gostava tanto dele. Dá para entender a informação. Agora, a subordinada não. A subordinada, ela depende mesmo, certo? Esse termo subordinação está relacionado à dependência. O que é uma pessoa subordinada? É uma pessoa que depende de outra, né? É daí que vem o termo também subalterno, que é alguém que tem a dependência de uma outra pessoa. Por exemplo, um empregado que trabalha numa fábrica, ele é subordinado ali do seu gerente, o seu líder, certo? Então aqui, no período composto por subordinação, é semelhante, certo? A oração subordinada, ela vai se subordinar a uma outra oração, que é o que nós chamamos de oração principal, ok? Então, nesse caso aqui, a oração subordinada é esta, olha só, porque ela não traz um sentido completo para a informação que ela quer passar. Só quando terminamos o namoro, percebi que gostava tanto dele, certo? Olha esse outro exemplo aqui, olha. Quero que ele volte. Aqui nós temos duas orações, tá bom? Lembrando que nós contamos as orações de acordo com o número de verbos. Então, se num período eu tenho 2 verbos, significa que eu tenho 2 orações. Se num período eu tenho apenas um verbo, significa que eu tenho apenas uma oração. Vamos contar aqui quantos verbos nós temos nesse período. Olha só. Quero, né, o primeiro verbo, e o verbo voltar. Olha só, volte. Então aqui nós temos 2 orações. Obviamente, nós estamos estudando o período composto, não é isso? Então, nesse período aqui nós temos 2 orações. Olha só, quero, tenho aqui a oração principal, que ele volte. Aqui eu tenho a oração subordinada. Essa oração aqui, ela precisa dessa outra para que haja um sentido completo no período, para que haja compreensão da informação que está sendo repassada. Então, quero que ele volte. Aqui é uma outra oração, certo? A oração subordinada. Vamos ver o que nós temos aqui à frente, queridos. Olha só. A oração subordinada sempre expressa uma ideia incompleta, ligando-se necessariamente a outra oração chamada principal, certo? Que eu falei para vocês aqui atrás. A oração subordinada, ela vai trazer essa ideia incompleta. Por quê? Porque para que haja a completude dessa ideia, ela precisa o quê? Da oração principal. Ela é dependente da oração principal. Ela precisa da oração principal para expressar uma ideia com sentido completo, certo? Observe este exemplo aqui. Os crimes podem diminuir
quando as pessoas perderem o medo da exposição. Aqui eu destaquei a oração principal. Observem que se eu falasse para vocês assim, olha só, os crimes podem diminuir, porque nós temos uma oração principal. Observe que ela já traz o seu sentido sem necessidade, não é, de dependência de outra oração, sem necessidade de uma outra oração para completar esse sentido. A oração principal, ela traz a ideia principal do período, certo? Olha só, os crimes podem diminuir. Aqui nós temos a oração principal. Quando as pessoas perderem o medo da exposição. Agora aqui nós temos a oração subordinada. Ela se subordina à principal. Como eu falei, ela depende da oração principal. E ela é uma oração subordinada adverbial temporal. Estão lembrados que eu falei para vocês que as orações subordinadas, elas vão trazer classificações e subclassificações. Por isso que requer muita atenção, muito cuidado, mas nós aprenderemos sim, certo? Então ela é uma oração subordinada porque ela se subordina à principal. Ela depende dessa primeira oração aqui, a principal. Ela é adverbial por quê? Porque ela traz uma ideia de circunstância, né? Adverbial temporal, de circunstância de tempo. Observem. Quando as pessoas perderem o medo da exposição. Então, traz essa ideia de tempo, não é verdade? Então, depois que as pessoas perderem o medo da exposição, certo? Após as pessoas perderem o medo da exposição, assim que as pessoas perderem o medo da exposição. Então, todas essas expressões, elas trazem essa ideia circunstancial de tempo. Então, é justamente por isso que essa oração é classificada como subordinada adverbial temporal, tá certo? Porque subordinada porque ela depende da principal para trazer um sentido completo para o período. Subordinada porque ela depende de uma outra oração. Ela é adverbial porque ela traz essa ideia de advérbio mesmo, sabe? Uma circunstância de advérbio, que é aquele termo que vai completar o sentido de um verbo, que vai apresentar circunstâncias diversas. Nesse caso, é uma circunstância de tempo, certo? Então, é por isso que ela é chamada de subordinada adverbial temporal, certo? Não se preocupem que nós vamos conhecer algumas dessas orações subordinadas adverbiais pela frente. Não se preocupem, nós temos muito conteúdo pela frente, tá bom, amados? Vamos ver o que é que nós temos aqui. Nós temos mais exemplos de orações subordinadas. Acho muito importante a gente analisar esses exemplos com cuidado. Nesse primeiro momento, nós queremos que vocês aprendam o significado do período composto por subordinação. Nesse primeiro momento, eu quero que vocês aprendam a discernir o que é uma oração subordinada. Aí só depois que nós iremos estudar mais à frente, com cuidado, de maneira bem mais aprofundada, as classificações das orações subordinadas, tá certo? Nós iremos ver que elas são classificadas e são subclassificadas. E a gente vai ver as subclassificações de cada uma delas, tá ok? Mas agora, nesse primeiro momento, eu só quero que nós compreendamos o que são orações subordinadas. Nós já aprendemos o que são orações coordenadas, aquelas orações que são independentes, certo? Apesar de elas estarem no mesmo período ali, apesar de elas se coordenarem no mesmo período, mas elas têm a sua vida independente, certo? Ao contrário das subordinadas que nós estamos vendo, que já são orações que vão depender uma das outras para trazer um sentido completo para o período, ok? Observemos aqui esse primeiro exemplo, olha só. Já que está nevando, ficaremos em casa. Se eu perguntasse para vocês aqui, quem é a oração principal? Vocês conseguiriam identificar? Está fácil, não está, gente? Lembrando que a oração principal ela vai trazer o sentido principal da oração, certo? E ela não depende de uma outra oração. A oração principal, ela não depende de outra, certo? Aqui vai depender a subordinada.
Porque ela vai precisar da principal, certo? Ela necessita da oração principal para trazer o sentido completo da informação que é repassada no período, certo? Olha só, então aqui no caso, quem é a oração principal? Ficaremos em casa. Por quê? Porque se eu falar assim, olha, ficaremos em casa, dá para entender a informação? Sim, sim, sem necessitar de um complemento, não é verdade? Então aqui nós temos a oração principal. Agora se eu falasse para vocês assim, já que está nevando, teria sentido? Não. Apenas esse trecho aqui, já que está nevando, ficaria sem sentido, ficaria aquela exigência, na verdade, de um complemento para ter um sentido daquilo que quer ser explicado. Então, já que está nevando o que é, professora? Tá certo? Então, para você compreender, você precisa dessa relação de subordinação, dessa primeira aqui, oração, no caso, com a segunda oração, que é a principal. Lembrando que nem sempre a oração principal ela vem no início, como é o caso aqui. Olha. Aqui a oração principal está no final do período. Às vezes ela pode vir no início, às vezes ela pode vir no meio do período, não importa a posição, o que importa é o sentido, certo? Lembrando que a principal ela vai sempre trazer um sentido mais completo daquilo, vai trazer o assunto essencial do período, certo? Sem precisar ou sem depender de outra oração. Agora, a subordinada, sim, precisa. Então, já que está nevando, ficaremos em casa. E a oração subordinada, no caso, essa aqui. Por quê? Porque ela não traz um sentido completo. Pelo contrário, o sentido dela está incompleto. E para que haja uma compreensão, um sentido, uma ideia completa, ela precisa de uma oração principal. Ok? Vamos ver outro exemplo aqui, queridos. Olha só. Você fará uma boa prova desde que se esforce. Observe que aqui a oração principal, ela já veio aqui, olha, a posição dela vem no início do período, né? Você fará uma boa prova. Aqui nós temos a oração principal. Desde que se esforce. Aqui nós temos a oração subordinada. Esta oração aqui está dependendo desta primeira oração para trazer um sentido completo para o período, certo? Depois nós iremos classificar aqui de acordo com os conectivos. A gente vai ver o sentido que esses conectivos têm dentro da oração, que vai classificá-las em diversos tipos de orações subordinadas, tá bom? A gente vai estudar cada conectivo, os principais conectivos, que são as conjunções subordinativas. E essas conjunções que vão introduzir uma ideia, certo? Uma ideia de tempo, de causa, uma ideia de finalidade, enfim, nós iremos ver mais adiante. Nesse momento é como eu falei, a preocupação aqui é o entendimento do que significa oração subordinada. Eu acho que já deu para entender, né, amados? Porque vocês são muito inteligentes. Vamos ver aqui o próximo exemplo, que diz: realizamos nosso projeto conforme as especificações da biblioteca. Onde nós encontramos a oração principal? Aqui, olha, no início do período também. Realizamos nosso projeto. Olha só, aqui nós temos a ideia principal do período, certo? Conforme as especificações da biblioteca. Aqui nós temos uma segunda oração, que é subordinada, porque se nós não tivéssemos aqui a primeira oração, esse primeiro significado, não daria para entender, não é verdade? Não daria para entender aqui essa ideia da segunda oração. Se eu falasse apenas conforme as especificações da biblioteca, ninguém compreenderia o que realmente eu queria falar, não é verdade? Então, é uma oração subordinada, é uma oração que depende de uma oração principal para transmitir um sentido num período, certo? Uma frase. Olha só outro exemplo. Para ajudar a combater a onda de violência no Rio de Janeiro, a Nacional criou uma nova campanha para o Disque Denúncia. Que é a oração principal? Temos ela aqui, olha. A Nacional criou uma nova campanha para o Disque Denúncia. Observe que aqui nós temos a ideia
compreensiva, né, por ser a ideia principal aqui do período, dá para entender do que está falando, porém, nós temos aqui uma outra oração com sentido incompleto, porque se nós não tivéssemos aqui a oração principal, não daria para entender essa oração aqui que nós chamamos subordinada. Se eu falasse apenas, olha só, para ajudar a combater a onda de violência no Rio de Janeiro, daria para entender, gente, do que realmente estava falando? Não, porque ficaria faltando alguma coisa. A informação não está completa, está faltando algo. E esse algo é a oração principal, certo? É a oração principal, da qual a oração subordinada depende, certo? A oração subordinada, ela se subordina à principal para trazer um sentido para a sua informação. Ok, queridos? Tipos de orações subordinadas. As orações subordinadas são classificadas de 3 maneiras. Olha só, aqui nós temos a primeira classificação das orações subordinadas. Elas são classificadas em orações subordinadas substantivas, que são orações que vão trazer um valor de substantivo, tá bom? Elas são classificadas em orações subordinadas adjetivas, que é quando elas trazem aquela ideia de adjetivo. Elas assumem mesmo a função de adjetivo no período, uma oração completa que vai assumir a função de adjetivo, nós vamos aprender. E também as orações subordinadas adverbiais, que são orações que vão trazer também essa ideia de advérbio, certo? É uma oração completa que vai assumir a função de um advérbio no período. Então, as orações subordinadas, elas têm essas 3 classificações, em substantivas, adjetivas e adverbiais. Nós iremos estudá-las uma por uma, cada uma com seus conceitos e com seus exemplos, tá certo? Não iremos estudá-las de uma vez todas juntas, porque seria algo inútil, na verdade, porque são muitos conceitos, são muitas classificações. Então, as orações subordinadas nós iremos estudá-las praticamente até dezembro. Até dezembro, porque é um conceito básico para os outros assuntos que nós iremos ver. Então, elas vão estar relacionadas até o final do ano. Não se preocupe, nós teremos tempo suficiente para estudá-las de maneira bem criteriosa, de maneira bem detalhada, tá certo? Nem se preocupem com isso. Mas hoje nós vamos ver um pouquinho aqui sobre as orações subordinadas adverbiais, tá bom? As orações subordinadas adverbiais são, como eu falei anteriormente, orações que vão trazer uma ideia de advérbio, né, ou adjunto adverbial. Essas orações, elas são classificadas basicamente em 9 tipos. Nós iremos estudar um por um, tá bom? As orações subordinadas, nós iremos estudar de acordo com os conectivos ou as conjunções que trazem essas ideias de condição, as condicionais, né, de finalidades, comparação, de conformação, de consequência, de concessão, de tempo, de causa, de proporção. Nós iremos estudar em nossa próxima videoaula, tá bom? Hoje aqui só uma introduçãozinha. Uma oração é considerada subordinada adverbial quando se encaixa na oração principal, funcionando como adjunto adverbial. São introduzidas pelas conjunções subordinativas e classificadas de acordo com as circunstâncias que exprimem. Então, elas podem ser causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais, tá bom? Então, aqui são as orações subordinadas adverbiais. Serão as primeiras orações que nós iremos estudar em nossas próximas aulas, certo? Nós iremos ter acesso primeiramente às orações subordinadas adverbiais. E só depois iremos conhecer melhor as substantivas e adjetivas, tá bom? Mas hoje, nesse primeiro momento, só queria repassar para vocês isso, o conceito de orações subordinadas, alguns exemplos, para
para que vocês compreendessem a diferença entre as coordenadas e as subordinadas, tá ok? E só depois é que nós iremos ver essas orações com mais detalhes, com mais exemplos, com atividades, para que não seja um estudo simplesmente conceitual, sem haver compreensão profunda do assunto. O importante é o entendimento, né? É a obtenção desse conhecimento, pelo menos de forma básica, porque com certeza vocês irão precisar para as próximas séries aí pela frente, não é isso? Então, amados, temos aqui uma mensagem que sempre deixo para vocês de ânimo, de força, de esperança, apesar de estarmos num momento tão conturbado, mas é muito importante a positividade, a esperança de dias melhores, não é verdade? Então, olha só aqui, ó. O nosso destino é moldado pela força do pensamento, por isso, pense sempre positivo, ok? Não esqueçam disso, nada de pensamento negativo, porque aquilo que você pensar que você será, tá bom? Então, pense que vai dar tudo certo, porque com certeza vai dar. Pense, claro, corra atrás, se esforce para buscar aquilo que você sonha, aquilo que você almeja, ok? Tchau, tchau, boa aula, até a próxima.